Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está assistindo essa introdução, é porque você está assistindo a live gravada. Vai ficar aqui nos meus canais, tanto no Instagram, no YouTube, no Facebook. Seja muito bem-vindo. O tema de hoje é relações entre pais e filhos. Como é que a constelação sistêmica trabalha com esses vínculos? Então, ontem eu já tive uma live falando sobre as relações afetivas e a constelação, como é que a constelação vê isso, os aspectos psicológicos, emaranhamentos. Então, se você perdeu a live de ontem, ela tá gravada aqui, é só assistir aqui no Instagram. Eu ainda não subi elas para os outros canais, tá bom? Mas no Instagram tá. Bom, mas vamos lá. Palestra Pais e Filhos, o que a constelação de Bert Hellinger fala sobre este vínculo. Primeiro eu queria falar boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. A nossa live ela funciona melhor toda vez que tem bastante troca, que vocês colocam as suas dúvidas, que eu possa esclarecer, e isso vai agregando ao conteúdo que eu planejei, trouxe aqui duas folhinhas de conteúdos aqui para vocês, um esqueminha, uma sequência mais lógica para eu trabalhar o tema, mas eu sempre sou aberta a poder abrir espaços para as pessoas se posicionarem. Então vamos lá. Primeiro, vocês conhecem Bert Hellinger? Quando a gente fala de constelação sistêmica, eu estou falando da teoria que foi divulgada pelo mundo pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Ele foi missionário na África durante 30 anos. Nossa, 20, 30, me deu um branco agora. Muitos anos. Eu não lembro agora se foi 20 ou 30 anos. Nossa, essa é uma informação que eu sempre passo e me deu um branco. Mas tudo bem, ele era ligado a parte religiosa e depois ele largou o sacerdócio, e na África ele trabalhava bastante com dinâmicas familiares, com esses conflitos familiares. Ele começou a perceber que muitas das demandas que as pessoas traziam, muita coisa vinha do sistema familiar e não das vivências que a pessoa tinha ali ao nascer e até o momento. Então ele foi se aperfeiçoando, o trabalho dele tem influências da psicanálise fortemente, dinâmica de grupo de Moreno, grito primal, scripts, uma série de outras metodologias. A base do trabalho é a fenomenologia, que a gente trabalha em cima daquilo que surge durante a montagem da constelação sistêmica. Mas vamos lá, voltando ao tema, que primeiro eu fiz uma primeira introdução, quem era o Bert. Nos meus canais tem bastante conteúdo também explicando, e vocês encontram isso de uma forma bem vasta na internet. Bom, vamos lá. Ele tem, no começo do trabalho dele, ele percebeu, Bert dizia que ele não criava nada, que ele percebia e conseguia entender isso dentro das dinâmicas familiares que ele atuava. Então ele percebeu que existiam três princípios ou três leis do amor, ou três princípios do amor, segundo Bert Hellinger, que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Ontem eu expliquei esses três princípios baseados nas relações afetivas. Hoje a minha ideia é trazer esses três princípios baseado nas relações entre pais e filhos. Como é que eu enxergo esses três princípios, né, dentro destas relações? Então vamos lá. Pertencimento. Pertencimento é o primeiro princípio e tem a ver com todo mundo pertence e tem igual valia. Então todos que nasceram naquele sistema familiar ou que não nasceram naquele sistema familiar, como crianças abortadas, têm o seu lugar e têm igual valia. Então pertencimento diz respeito a isso, ter o seu lugar e ter igual valia. Mas Adriana, o que é exatamente ter igual valia? Quando a gente tem pessoas às vezes problemáticas na família, alcoólatras ou drogados, suicidas, como é que normalmente a gente vê essas pessoas? A gente vê essas pessoas como pessoas muitas vezes
não melhora porque não quer, ou ela é fraca, não consegue dominar o vício, e não é bem assim, são movimentos muito fortes que estão por trás disso e que está impulsionando essa pessoa, muitas vezes, a repetir um destino de um familiar que veio antes. Então, quando a gente fala de igual-valia, é olhar de forma respeitosa e amorosa todos os membros da minha família. Todas as famílias têm membros que têm alguns destinos difíceis, alguns destinos que são mais pesados. Não existe família de comercial de margarina, né? Então, todas as famílias têm pessoas que vieram com uma missão. Quando a gente nasce, todas as pessoas nascem com 3 missões. Primeiro, a missão de desenvolvimento da alma, da própria alma. Então, eu venho como um ser, uma alma para essa vida, para me desenvolver em alguns aspectos. Então, por exemplo, o meu ponto de desenvolvimento são os relacionamentos afetivos, entre outros, né? A comunicação são outros pontos de desenvolvimento, e assim por diante. E a gente cai na família que vai propiciar que a gente consiga trabalhar esses aspectos. Então, primeira missão, desenvolvimento da minha própria alma. Segunda missão, desenvolvimento de algum aspecto dentro da família, trazer à tona algum aspecto dentro da família. Então, digamos que tem uma família que tem 5 filhos, cada um, ao nascer, vai ter a sua ordem específica, isso diz respeito à hierarquia. Então, dentro daquela ordem, é como ele se sentasse dentro de uma cadeirinha, se sentasse numa cadeirinha, e aquela cadeira tem ônus e bônus, tem facilidades que ele vai nascer, que ele vai trazer para essa família, mas também tem trabalhos que ele vai ajudar essa família a se curar. E a terceira missão que todos nós nascemos é para contribuição para algo no mundo, né? E eu não estou falando de grandes feitos, não. Qual é o meu dom, qual é o meu propósito, como é que eu entrego amor para o mundo, entrego bem-estar para o mundo, eu entrego possibilidade das pessoas terem renda para o mundo e assim por diante. Cada um dentro da sua missão nesse aspecto de servir o mundo. Muito bem. Então, voltando aí à questão do pertencimento, eu preciso entender quem faz parte do meu sistema. Então, quando eu estou falando de relações de pais e filhos, então vou começar por mim. Eu, meus irmãos, meus pais, irmãos dos meus pais, avós, irmãos dos meus avós, bisavós, irmãos dos bisavós e assim sucessivamente, tá bom? Primos, eles não fazem parte do sistema familiar, então a gente não carrega nada dos primos. Os primos estão emaranhados num sistema familiar que está nascendo dos pais deles, né? Então eu posso estar aí na lateralidade dentro de uma árvore genealógica, mas eles não fazem parte desse sistema que eu recebo essa influência. Crianças abortadas, então falando aí de relações de pais e filhos, crianças abortadas de forma proposital ou espontânea fazem parte do sistema. Crianças, óvulos fecundados, então a partir do momento que houve a fecundação, isso já é visto pelo Bert desde 2009 nas constelações dele, nas constelações do meu mestre, nas minhas constelações que eu conduzo, né? Então processos às vezes de fertilização in vitro, tem pessoas aí por trás que a gente às vezes nem sabe quantos irmãos eu posso ter, que às vezes influenciam a minha vida. Então eu tô com um cliente que eu peguei a informação que a mãe perdeu gêmeos, nasceu e morreram gêmeos antes dele nascer. Eu sou uma pessoa que minha mãe perdeu gêmeos antes de eu nascer, né? De eu ser fecundada, de eu ser gerada e nascer. Então, a gente precisa entender que antes de mim tem 2 pessoas,
na minha história, tenho eu, tenho meu irmão, e depois de mim teve mais uma criança que também não conseguiu nascer. Então, quando a gente fala de pertencimento, eu tenho que entender, somos 2 irmãos vivos, mas nós temos mais 3 irmãos que fazem parte. Isso tem a ver com essa vinculação que eu estou trazendo entre pais e filhos. Então, esta pessoa que não nasceu, ela se vincula da mesma forma, ela tem o seu espaço e ela ganha igual valia. Quais são as consequências se eu não olho para essas pessoas perdidas? Porque muitas vezes eu não sei dessa história. As mulheres, antigamente, não existia tantos exames até para saber se estava grávida ou se não estava. E muitas vezes as pessoas desenvolvem algumas questões como sensação de não pertencimento, de não merecimento, uma sensação, tem pessoas que às vezes comem demais, comem por 2 pessoas. Eu já tive isso numa cliente que ela era obesa e ela era uma gêmea desvanecida, então foi encontrado nela, dentro do corpo dela, restos de um outro feto, né, que foi absorvido para que ela sobrevivesse. Então ela comia por 2, né? Então tem uma série de questões aí nessa vinculação e desse pertencimento. Que mais que faz parte do sistema? O cônjuge, né? Então, marido e mulher, ex-cônjuges não deixam de fazer parte, porque eles vão ser avós das mesmas crianças, né? Se o fluxo da vida segue aí dentro de um padrão. Pessoas que foram prejudicadas por alguém do meu sistema ou alguém que prejudicou alguém do meu sistema, né? Uma pessoa de fora que prejudicou. Essas pessoas ficam vinculadas. Então, a questão do pertencimento, um primeiro exercício que eu sugiro vocês fazerem é escrever quem faz parte do meu sistema, né? Começa a nomear até onde você sabe. Quem são as crianças perdidas? Eu soube que minha avó perdeu um bebê. Então, aquele espaço existe e está ocupado dentro desse sistema, né? Então, eu preciso começar a olhar de uma forma a incluir essas pessoas que eu tenho consciência e, através de exercícios de visualização, de constelação, incluir pessoas que eu não tenho consciência, porque essas pessoas precisam ser reinseridas quando a gente está falando de vinculação. Que mais? Vamos para a hierarquia, quando a gente fala de vínculo entre pais e filhos. Como é que é a hierarquia? Então, os filhos, quando nascem, eles devem honrar pai e mãe. Isso já é um mandamento, né? E o que significa esse honrar? O que significa tomar pai e mãe? Honrar pai e mãe tomá-los em seu coração exatamente como eles são. Adriana, eu nasci numa família que minha mãe é narcisista. Não adianta você falar isso, que é muito difícil a minha relação com a minha mãe. Bom, eu sei que existem mães e pais e famílias disfuncionais. Eu sei que esses mães, pais e essas famílias disfuncionais geram feridas, geram traumas, geram crenças em mim. Só que conforme eu vou me trabalhando, eu vou aprendendo a me posicionar dentro do meu lugar. Então, quando a gente fala da hierarquia, o que é me posicionar dentro do meu lugar? É eu entender que eu sou a primeira, segunda ou terceira filha, né? Que eu não estou ao lado do meu pai porque eu acho a minha mãe fraca, porque isso também é uma quebra de hierarquia. Não quero mandar nos meus irmãos mais velhos, se eu sou a terceira filha, então eu não vou me posicionar numa postura de dona da sabedoria e de todo o conhecimento, porque vai gerar conflito, né? Então, quando a gente fala de hierarquia, a hierarquia ela tá por trás da maioria dos conflitos familiares. Quando a gente põe à tona alguma questão de hierarquia, de conflito familiar, muito provavelmente está ligado a essa questão de... Tem gente fora do seu lugar. Então tem filha
que acha a mãe fraca, se conecta com uma amante do pai, se posiciona do lado do pai, quer mandar como dona da razão nos filhos. Mas Adriana, como é que isso tudo acontece? Tudo isso acontece de uma forma inconsciente. Tudo isso acontece porque eu sou movimentada a ter algumas ações porque eu tenho pouco nível de consciência sistêmica. Por isso que a psicoeducação dentro das constelações, elas são extremamente preciosas para que a gente vá ajustando alguns aspectos sistêmicos só através deste conhecimento. Então, muitas vezes eu não preciso nem constelar, né? Então, eu entender o que está por trás dessas dinâmicas aí da minha família já me ajuda a colocar as coisas em ordem. Bom, vamos lá. Falei sobre pertencimento, falei sobre hierarquia. Então, cada um tem que estar dentro do seu lugar. Eu não dou palpite no relacionamento dos meus pais, eu não me meto no meio da briga dos meus pais, eu não me coloco como superior aos meus irmãos mais velhos. Então, eu honro e tomo esses pais e tudo que veio antes de mim, né? Isso é hierarquia, tá? Aí depois eu tenho o equilíbrio entre dar e receber. Como é que isso acontece dentro das vinculações de pai e filho? Ontem eu expliquei nas relações afetivas esse conceito e hoje especificamente eu vou explicar nas relações de pais e filhos. A gente, quando nasce, a gente recebe algo de uma grandeza que é impagável. Então eu não consigo pagar a vida aos meus pais. Então, o princípio de equilíbrio, de troca entre iguais né, e vai me vinculando, é o que eu expliquei ontem na live, não vou repetir aqui. Mas entre pais, então digamos que o vermelhinho seja os pais e eu sou esse lapisinho. Então, quando eu nasci, eu recebi algo muito, muito precioso que foi minha própria vida. Eu não tenho como devolver a vida, é algo impagável que eu recebi. Então, quando a gente fala desse equilíbrio de troca, que eu estou aqui como se fosse mais perto de quitar essa dívida e mais afastado de quitar essa dívida. Então eu já nasço com uma dívida pela vida que eu recebi. Como é que eu consigo me aproximar nesse equilíbrio de troca dos meus pais? Normalmente quando a gente tem filhos e que a gente oferece para os filhos um amor incondicional sem ter algo em troca necessariamente, né? Então eu também estou doando a vida através da geração dessa vida em mim. Só que muitas pessoas não nasceram com essa missão de ter filhos e tá tudo bem. Então como é que eu equiparo tomando, né, esse pai e essa mãe com amorosidade, respeito, entendendo as dinâmicas deles e servindo o mundo. Então quando eu me reequilibro com esse aspecto interno, que eu abandono essa visão infantil de como eu olho para o meu pai e para minha mãe, porque muitas vezes a gente olha que eles deveriam ser perfeitos, que eles não deveriam errar. Os pais fazem exatamente o que eles sabem, eles não sabem fazer diferente. Então, quando eu começo a ter esse entendimento de uma forma bem profunda, eu vou equiparando essa balança, porque eu estou tomando esses pais tal qual eles são. Então, quando eu percebo as dinâmicas que minha mãe está entrelaçada da forma que ela me criou de uma forma a não ter entrega de amor, em que minha mãe está emaranhada, em como é que ela cresceu, que história ela viveu, o que ela carrega. Então, quando eu começo a ter esse entendimento e vou tomando esses pais, eu vou me aproximando dessa balança. Mas é sempre uma relação entre desiguais. Os pais sempre serão os grandes e os filhos serão os pequenos. Por mais que os filhos, muitas vezes, tenham mais possibilidades de aprendizado, de faculdade, de ganho financeiro. Quando a gente olha sistemicamente é um processo muito arcaico, né? Então, sistemicamente,
eles são os grandes, eu sou pequena. E aí eu volto para a hierarquia também, eu me posiciono no meu lugar como pequena perante os meus pais. E aí eu cresço quando eu vou e monto a minha própria família. Dentro desta família eu tenho uma posição maior do que os meus filhos, mas perante os meus pais, não. Como a gente tem perto de mestres, também é uma relação entre desiguais de equilíbrio de troca. Muito bem, falei dos 3 princípios: pertencimento, equilíbrio, hierarquia e equilíbrio de troca dentro destas relações entre pais e filhos. Então vamos lá. O vínculo entre pais e filhos segundo a visão sistêmica, o fluxo da vida dos pais para os filhos. Então, o que acontece? O fluxo da vida, ele vem através das gerações, passam pelos nossos pais e chegam até nós. Muitas vezes, o que acontece quando a gente rompe a relação com a minha mãe ou com meu pai? O que eu tô cortando? Eu tô cortando o fluxo da vida que tá vindo através de gerações. E esse fluxo da vida, se eu olhar de forma a honrar isso, eu consigo me liberar do peso, deixando o peso com essa ancestralidade, mas recebendo e carregando em mim a força que vem dessa ancestralidade. Então, o primeiro vínculo que eu tenho com essa força fundamental do ciclo da vida vem através da vida que a gente recebe dos pais, tá bom? Aqui meu outro tópico é a importância de honrar os pais como são. Eu acho que eu já acabei de falar bastante isso. Filhos não são pais dos pais. Isso é um aspecto muito legal para fazer uma observação. Bom, falando de fluxo da vida, Adriana, vai ter uma hora que os nossos pais, eles vão ficar mais fragilizados, vão adoecer ou vão perder a capacidade cognitiva, entrar em senilidade. Isso é um processo normal do envelhecimento, né? E muitas vezes, quando a gente se dá conta, a gente inverteu a ordem, né? Então eu passo a olhar aquela pessoa extremamente frágil, e aí, por amor e por proteção, eu me transformo da mãe da minha mãe ou na mãe do meu pai. E esse processo de sair do meu lugar, de tomar um lugar acima dos meus pais, achando que eles são frágeis, isso a gente chama de parentização. Então eu passo a minha hierarquia, lembra do princípio da hierarquia? Eu assumo uma posição que não é minha, e isso enfraquece o pai ou a mãe, que eu tô fazendo esse jump, e ele me traz muito peso. Então é muito pesado eu permanecer numa situação dentro da minha família, dentro de um lugar que não é meu. Então quando eu parentizo, eu enxergo os meus pais como meus filhos, né? Eu tiro a força desses pais e eu carrego um peso enorme. Mas Adriana, eu percebo que minha mãe ou meu pai me leva para essa posição, pois você vai ter que se posicionar muitas vezes, porque é como se eles trouxessem mesmo, né? Eu brinco que é um vórtice que te carrega para uma posição que você não deveria estar. E aí você precisa ter consciência de não entrar nesse vórtice. Então, muitas vezes eles perguntam: mas que decisão você acha que eu deveria tomar? Você sabe a decisão que deve tomar, se essa mãe está lúcida, se esse pai está lúcido. Mas e se não está? A decisão que eu tomar no lugar desses pais, elas têm que estar alinhada com o que eles gostariam em vida, né? Então eu tomo uma posição pensando em como eu fui a vida inteira treinada para isso. Eu sei que muitas vezes a questão financeira esbarra em alguns aspectos no tratamento dos idosos. Então, uma casa de repouso é muito cara,
manter um pai ou uma mãe numa casa com toda uma estrutura de home care também é muito caro. Eu sei que tem essas barreiras financeiras que muitas vezes atrapalham, mas eu preciso entender que as decisões que eu vou tomando, elas estão alinhadas a honrar o que eles esperam que a gente faça quando eles não puderem mais tomar decisões por eles mesmos, né? Falei já o lugar de cada um no sistema. Eu vou explicar o que é um emaranhamento sistêmico, né? Emaranhamento sistêmico, pelo próprio nome, emaranhamento é quando eu me emaranho, quando eu me enrolo em algumas dinâmicas que não são conscientes e que permeiam as relações dentro da minha família. E tem vários tipos de emaranhamentos sistêmicos, então vamos ver alguns deles. Por exemplo, filhos que tentam salvar ou compensar os pais. Isso é um emaranhamento sistêmico. Muitas vezes os nossos pais, eles estão no movimento do ciclo da vida, caminhando para a morte. E a gente quer fazer de tudo para que eles não caminhem para a morte, só que a alma desse pai está caminhando para a morte. Aí o que eu faço? Eu tomo as rédeas da vida desse pai, tomo as decisões da vida desse pai ou dessa mãe, e eu fico completamente emaranhada, porque a partir daí eu carrego um peso, eu fico presa na minha família de origem, eu não consigo ir para minha família atual ou construir uma nova família, então eu fico enrolada numa dinâmica que está vindo dentro da minha família. Então essa é uma. A outra é a lealdade sistêmica. A lealdade sistêmica, ela aparece muito nitidamente quando a gente fala sobre repetição de ciclos, tá? Repetição de histórias, repetições de destinos, né? Então, algumas famílias você tem geração após geração pessoas se suicidando. Você tem geração após geração pessoas com alcoolismo, estão repetindo destinos. Geração após geração, eu tenho mulheres que foram lá atrás subjugadas por homens, e eu tenho gerações posteriores que fazem o contrário, desprezam os homens, né? Isso também é uma lealdade sistêmica, porque essas mulheres gostariam de viver o que você vive hoje. Então você se emaranha, você se enrola na história desses antepassados, né? Então é extremamente complicado. Identificação com membros excluídos. Eu dei um exemplo, muitas vezes se o pai ou a mãe teve um primeiro amor, por exemplo, pode ter sido um noivo, um relacionamento longo, algo importante, onde planejavam passar a vida juntos, e há um rompimento desrespeitoso, um rompimento onde um foi ferido física e emocionalmente, afetivamente. Então, as gerações e os filhos que vêm posteriormente, algumas vezes se enroscam, se emaranham com essas pessoas que estão sendo excluídas. Pessoas que são alcoólatras, pessoas difíceis, pessoas drogadas. Também muitas vezes eu tenho pessoas que se emaranham e que se conectam com essa dinâmica, repetindo destinos, tá bom? Então isso é uma identificação com membros que foram excluídos. Outro dia eu respondi uma pergunta sobre, eu acho que esse vídeo não foi ainda pro ar, como é que a gente explica a prostituição, né? Como é que a constelação sistêmica vê isso? Muitas vezes... minha cachorra tá querendo participar da live. Maia, Tó. Peraí, gente. Peraí, muita calma nessa hora. O que eu vou fazer com ela? Ó. Joguei uma régua, não sei quanto tempo vai ficar quietinha com essa régua. Então, eu preciso entender que muitas vezes a minha vida hoje, ela tá muito tomada por aspectos inconscientes, tanto psicológicos, traumas, crenças,
quanto aspectos de emaranhamentos sistêmicos, tá bom? Bom, vamos lá. Aí, como é que eu resolvo isso, né? Eu preciso começar a reconhecer e aceitar essa família que eu pertenço, essas dinâmicas que eu tô emaranhada. Eu vou tendo e trazendo luz a tudo isso para que eu possa me liberar desse emaranhamento, tá bom? Bom, vamos lá. A mãe é o canal de vida, é o vínculo com a nutrição, corpo e acolhimento, né? Eu sei que muitas pessoas às vezes não tiveram o acolhimento, muitas pessoas a mãe estava completamente perdida em sua própria dor, às vezes de relacionamentos anteriores, e muitas vezes ela não pôde entregar o amor para você da forma como você gostaria que tivesse sido, né? Mas não tem dúvida que a mãe é o canal para a vida, né? A vida se faz através do amor que ela nutre, se você nasceu de uma certa forma, ela te nutriu por 9 meses, bem ou mal, da forma que pôde, da forma que soube, né? Ela te nutriu por 9 meses, e se o fluxo da vida permitir, ela vai te nutrir por décadas aí, né? Então, ela é a fonte, a mãe é a fonte da vida, né? O pai, ele é a ponte para o mundo, né? O pai é aquele que vai te colocar na energia de ir adiante, de estar nesse mundo. E aí, quando acontece a exclusão ou rejeição de um desses dois, esse vínculo de força, de nutrição, dizem que o sucesso ele tem a face da mãe, né? Então o sucesso tem a face da mãe, e a força para ir para a vida tem a face do pai. Então, quando eu corto esse vínculo, às vezes como é que isso aparece, que consequências isso tem na minha vida? Tem através de dificuldades às vezes no trabalho, dificuldades relacionais, então isso vai aparecendo em algumas esferas da minha vida, né? Então o processo de cura é eu entender essas dinâmicas. A constelação é uma ferramenta que te ajuda a entender essas dinâmicas de uma forma muito eficaz, muito pontual. Ela te traz uma percepção de onde você está aí preso, então a constelação te ajuda a fazer isso. Você precisa ter um movimento genuíno de tomar esses pais dentro do seu coração, né? E é isso, né? Eu acho que basicamente o conteúdo que eu tinha para hoje era isso. Então eu queria saber como é que foi, gostaram da live? Coloquem coraçõezinhos, façam suas perguntas, e eu queria deixar registrado aqui, amanhã tem encontro no Zoom, uma oportunidade de você estar e poder estar falando comigo. Então a gente vai ter um encontro no Zoom falando sobre conflitos familiares. No sábado tem um workshop de constelação sistêmica, esse sábado, então, véspera do Dia das Mães. Venha conhecer essa ferramenta se você não conhece, venha entender se essa é uma ferramenta propícia para você, se você se identifica, porque eu acho que a constelação não é para todo mundo, e não é para tudo, não é uma panaceia, mas se você se identifica com essa técnica, ela é uma ferramenta transformadora. Então tem meu workshop mensal de maio acontece esse sábado, tá bom? E dia 13 de maio começa o programa do Essentials. Esse programa do Essentials são 4 encontros online, onde a gente vai fazer uma viagem de uma forma estruturada, as suas crenças, traumas, emaranhamentos, suas relações afetivas, suas relações no trabalho, suas relações com seus pais. Então é um trabalho onde eu vou ficar com 4 encontros com você, trabalhando especificamente para expandir a subconsciência em todos esses aspectos, além de falar sobre a questão profissional, do sucesso, da prosperidade, falar sobre propósito,
tá? Então tudo isso é abordado nos 3 primeiros encontros, e no 4º encontro eu utilizo as ferramentas para trabalhar as pessoas nesses aspectos, né? Então, no que está bloqueando ela para ir para a vida. É um programa libertador, a gente já está na 6ª turma, então não perca essa oportunidade, dá para pagar em 12 vezes, o valor é super acessível, são 4 encontros online comigo às 20 horas, tá bom? Começa dia 13 e vai sucessivamente uma vez por semana até o dia 3 de junho, tá bom? 13 de maio até dia 3 de junho. É isso, gente. Beijo enorme no coração de vocês. Espero que tenham gostado. Tchau.